Bom dia, pessoal! Aqui é o professor Lucas e na aula de hoje estaremos introduzindo algumas notações e definições a respeito de conjuntos numéricos. Vamos detalhar os conjuntos numéricos que estaremos trabalhando ao longo deste ano e alguns símbolos que vocês poderão estar encontrando com maior frequência. Iniciamos apresentando o conjunto dos números naturais, representado pela letra N, escrita de forma um pouco mais chique, digamos assim. Esses são os números utilizados para contar objetos, ou seja, o conjunto dos números naturais é composto pelos números 0, 1, 2, 3 e assim por diante. Notem que é comum encontrarmos definições que dizem que o zero não pertence ao conjunto dos números naturais, porém, estaremos utilizando a definição que inclui o zero neste conjunto e teremos uma representação própria para quando desejarmos excluir o zero desse conjunto. Caso queiramos retirar o zero, estaremos utilizando um asterisco sobrescrito à direita do nosso conjunto, como apresentado. O próximo conjunto é conhecido como conjunto dos números inteiros e é representado por essa letra Z. Apenas por curiosidade, o Z vem da palavra Zahlen, que significa números em alemão. Os números inteiros são todos os números que definimos no conjunto dos números naturais e agora estaremos também incluindo seus opostos aditivos, ou seja, os números negativos que não apresentam valores diferentes de zero nas casas decimais. Caso desejássemos representar o conjunto de todos os números inteiros, excluindo o zero, poderíamos utilizar a notação de asterisco que já estudamos hoje. Outra notação importante em conjuntos numéricos é o símbolo de mais ou de menos que podemos colocar na região inferior direita da notação do conjunto. Essa notação, caso seja o mais, irá representar os números não negativos, ou seja, o zero e os números positivos deste conjunto. Percebam que neste caso teríamos o conjunto dos números naturais e podemos utilizar o sinal de igual para quando tivermos conjuntos que são idênticos. De forma análoga, o negativo agora será utilizado para representarmos o conjunto dos números não positivos. Ainda, se desejarmos, podemos misturar símbolos, onde no caso em que termos o asterisco que elimina o zero e o mais, obteríamos o conjunto dos números não negativos, excluindo o zero. Um outro símbolo comumente visto em conjuntos é este C alongado, que significa contido. Neste caso, estamos falando que o conjunto dos números naturais está contido no conjunto dos números inteiros, ou seja, qualquer número que esteja no conjunto dos naturais também estará no conjunto dos números inteiros. Vamos seguir aprofundando agora com o conjunto dos números racionais, representado pela letra Q de quociente, que indica divisão. O conjunto dos números racionais é dado por todos os números que podem ser escritos na forma de uma fração em que tanto o numerador quanto o denominador são números inteiros. Porém, o denominador deve ser sempre diferente de zero, pois, como devem lembrar bem, uma fração representa uma divisão e não podemos nunca dividir um número por zero. A notação apresentada diz exatamente isso, apenas escrita de forma mais elegante, não sendo necessário se preocuparem com tamanho formalismo. Se fôssemos ler da forma que está escrito, teríamos que o conjunto dos números racionais é igual aos números na forma P sobre Q, tal que P é um número inteiro e Q é um número inteiro não nulo. Percebam que os símbolos novos utilizados estão listados ao lado e estaremos discutindo algum deles mais oportunamente em outras aulas. Alguns exemplos de números racionais são dados pelos números inteiros, pelos números com uma quantia de números decimais não nulos e pelas dízimas periódicas. Aqui listamos alguns números que pertencem ao conjunto dos números racionais. Vejam que o menos 5 pode ser escrito como menos 5 sobre 1, satisfazendo a definição de número racional. Para todos os outros casos, notem que sempre podemos escrever uma fração utilizando apenas inteiros que representem este número. E aqui já gostaria de deixar o desafio desta aula. Escreva nos comentários como podemos determinar a fração que representa uma dízima periódica, como o caso dos números menos 5,333 infinitamente, que é igual a menos 16 sobre 3, e a dízima periódica 0,141414, que é igual a 14 sobre 99. E aqui vemos que os números naturais estão contidos nos números inteiros, que por sua vez estão contidos nos números racionais. O último conjunto, que de certa forma é novo, é o conjunto dos números irracionais. Estes são os números que também apresentam infinitas casas decimais não nulas, porém não conseguimos escrevê-los na forma de uma fração com inteiros como fazíamos para os números racionais.
Entre os exemplos mais famosos, encontramos o número π, que é igual a 3,1415,9 e vai embora infinitamente. As raízes quadradas de números inteiros que não resultam em valores exatos também são números racionais, como vemos aqui com a raiz quadrada de 2, por exemplo. O mesmo pode ser dito para outras raízes, como a raiz cúbica de 5. E aqui vemos mais dois símbolos utilizados em conjuntos. Esta sentença diz que a interseção dos conjuntos dos números racionais e irracionais é vazia. O símbolo deste U de ponta-cabeça representa a interseção e serve para indicar que estamos procurando elementos que estejam em ambos conjuntos simultaneamente, enquanto este O cortado representa o conjunto vazio, que nos diz que não há nenhum elemento em comum entre os dois conjuntos listados. E por fim, temos aqui o conjunto dos números reais, que já vínhamos trabalhando todo este tempo, que contém todos os números que conhecemos até então, ou seja, todos os números dos conjuntos anteriores juntos compõem o conjunto dos números reais. Veremos que os números reais ou serão racionais ou serão irracionais, ou seja, ao unirmos estes conjuntos, obtemos os reais e representaremos a união de conjuntos por este U maiúsculo como apresentado. Outra forma que vocês poderão encontrar para representar o conjunto dos números irracionais é dada por esta barra invertida ou, pelo menos, entre os conjuntos dos números reais e racionais. Esse símbolo indica que estamos falando de todos os elementos do conjunto dos números reais, desconsiderando os que são racionais. Vamos apresentar agora o seguinte diagrama sumarizando todos os conjuntos vistos hoje. Iniciamos com o conjunto de números reais, que contém todos os números que conhecemos até então. Este conjunto podemos dividir nos números que são racionais e nos que são irracionais. Dentro dos racionais, nós encontramos os números que chamamos de inteiros. E por fim, dentro dos inteiros, temos o conjunto dos números naturais. Esses conjuntos apresentados aqui são os que estaremos utilizando com maior frequência e por isso é importante que conheçam cada um deles por seu nome. Muito mais informação existe em relação a este tópico, mas estaremos abordando de forma que podem ir aparecendo ao longo de nossos próximos assuntos. E dessa forma, encerramos a aula de hoje. Fiquem à vontade em perguntar caso haja qualquer dúvida e até a próxima, pessoal!